Estamos de volta com Justiça em Foco, que hoje recebe o presidente do Superior Tribunal Militar, ministro almirante de esquadra Álvaro Luiz Pinto. Vamos saber agora o que diferencia a Justiça Militar da Justiça Civil e também conhecer alguns casos julgados pelo STM. Os juízes militares e os tribunais militares são órgãos do Poder Judiciário. A Justiça Militar está dividida em federal e estadual. A federal julga os militares integrantes das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, e a Justiça Militar Estadual julga os integrantes das Forças Auxiliares, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. Os civis só podem ser julgados pela Justiça Militar Federal quando cometem crimes contra a administração militar, como tráfico de drogas no quartel e estelionato, especialmente nos casos em que alguém recebe indevidamente pensões militares. Embora faça parte do Poder Judiciário e as decisões estejam sujeitas ao crivo final do Supremo Tribunal Federal, a Justiça Militar tem algumas peculiaridades técnicas que não permitem aos juízes aplicar, por exemplo, o princípio da insignificância, que é quando se estabelece uma pena alternativa à de prisão para pequenos delitos. Entre os processos de grande repercussão analisados pela Justiça Militar estão o motim envolvendo controladores de voo e o caso de deserção do ex-sargento Laci Marinho de Araújo. Ministro, vamos começar justamente com relação a essa questão que já foi ligeiramente abordada no nosso programa de hoje, dos aspectos específicos da Justiça Militar. No caso, por exemplo, como vimos agora na reportagem, a questão do princípio da insignificância. Em que ocasiões isso acontece? Por quê? Olha, vamos por parte. O princípio da insignificância, ela tem, até um determinado ponto, ela pode ser usada. A partir daí, não. Por exemplo, tráfico, porte e uso de droga numa unidade militar. Independe da quantidade de droga, se é 1 grama, 2, 3, porque cada pessoa tem uma resistência ou não a essa droga. Então, no caso desse, o princípio de insignificância, ele não vale, porque aquele que utiliza 1 grama e se transforma ou se transtorna, ele pode causar, ele usa arma, ele está de serviço, ele frequenta lugares em que há um perigo de explosão, isso pode trazer insegurança aos seus próprios colegas, à unidade militar que ele está, e às vezes até pior. Então, a princípio da insignificância, quando o usuário, quando o crime é de uso de droga, não vale. Outra situação, um furto. Um crime em que o valor do objeto furtado, por exemplo, um celular. Hoje o celular vai de R$100 até R$1.000 e poucos. Qual é o limite da insignificância para ser utilizado num processo desse? Então, depende muito, é significante para uns, mas para outros não são insignificantes. O salário de um militar hoje é baixo. Então, se esse valor desse objeto que foi furtado quase atinge o valor do salário desse outro colega, vamos dizer assim, ele não pode ser colocado como um princípio de insignificância. Quer dizer, por exemplo... Cada caso é um caso. Mas, fazendo um paralelo, às vezes um juiz, numa vara criminal, ele pode considerar a aplicação do princípio da insignificância no caso de uma pessoa que tenha roubado em um pequeno mercado, por exemplo, uma lata de margarina, um pote de margarina. Pode. Ele pode aplicar. Pode. E isso dentro de uma instituição militar já não seria tão insignificante assim. Depende. Cada caso é um caso. Qual é a circunstância que isso aconteceu? Por isso que o julgamento de um crime é complicado. É difícil porque você tem que seguir todo o processo para chegar a uma conclusão convincente daquele, o objeto daquele crime seja bem esclarecido com relação à significância ou insignificância para aquela coletividade que está ali. Porque ali você está vendo um exemplo. Você às vezes pode dizer, não, mas ele roubou, ele pegou, ele furtou lá do Parol 3 litros de leite. É insignificante 3 litros? É. Mas se a coletividade sabe que isto acontece e não é punido por isso, fica um mau exemplo. Esse que é o problema. Deserção. Deserção é um tipo de um crime que não cabe princípio de insignificância. Por quê? Porque a deserção é um crime tipicamente militar.
Só militar deserta, um civil não deserta. Então, se os argumentos de defesa deles levam a que aquilo que levou ele a cometer esse crime é insignificante, vamos dizer assim, porque ele pode alegar várias coisas, né? Não pode ser aceito o princípio de insignificância nesse caso. Talvez o caso das drogas seja o mais exemplar disso. O mais típico. 1 quilo ou 1 grama é a mesma coisa. Pode fazer o mesmo mal. Agora, com relação também a casos de repercussão, como vimos também agora, um deles envolveu o sargento acusado de deserção, exatamente, e pôs em xeque a prisão cautelar para esse tipo de crime. O que ocorreu nesse caso é que o Supremo concedeu um habeas corpus para o militar, apesar do Código de Processo Militar não prever isso. Nesse sentido, as leis militares, elas de alguma forma, elas são ultrapassadas especificamente com relação a esse aspecto? Bom, vamos lá, vamos por parte. O Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar, ele está perfeitamente em acordo com a Constituição de 88. Né? E isso está previsto lá. Dentro do processo penal militar, ele tem, evidentemente que tem artigos que podem ser mexidos e devem ser mexidos. Para isso, o tribunal tem uma comissão de ministros que estão vendo, analisando exatamente aonde nós podemos mexer, tanto no Código de Processo Penal Militar como no Código Penal Militar, para a atualidade, porque a sociedade vai evoluindo e os costumes também. Então, nós temos que nos adequar aos tempos, vamos dizer assim. Então, isso é uma permanente lá no tribunal, o estudo daquelas regras que devem ser mexidas para que os artigos do Código Penal e do Processo sejam atualizados. Isso é permanente. E, ministro, especificamente com relação à questão da liberdade provisória no caso de processo de deserção, especificamente nesse ponto. Bom, o processo do crime de deserção, aqueles que não sabem, ele é consumado depois de 8 dias que o militar se ausenta da unidade que ele serve sem permissão. Então, a partir daí, o processo começa, ele não regressando a partir do 9º dia, vamos dizer assim, é aberto um processo e esse militar, ele é licenciado do serviço ativo. Ele passa a ser um civil. E esse processo só é retomado depois que ele é capturado ou ele se entrega. Nesse meio termo, o processo não está correndo. Ele só começa a correr novamente depois que ele se apresenta ao capturado, faz um exame médico nele e ele é reintegrado. E aí, a unidade militar dele tem 60 dias para fazer todo o processo de deserção e oferecer a denúncia ao juiz auditor. Nesse período, ele tem que ficar detido. Isso está escrito, isso aí está previsto no Código de Processo Penal Militar. Agora, o que acontece? Às vezes, quando ele se apresenta, normalmente, se ele fica livre, ele comete outra deserção, porque ele sabe que ele vai ser punido. Então, esses 60 dias é exatamente para encurtar o tempo que esse processo de deserção tem que ser apresentado ao Ministério Público e aceito pelo juiz auditor. Atualmente a aplicação é feita dessa forma. Essa é a lei. É a lei que diz isso. Agora, um outro caso também, já que estamos falando inclusive de processo de repercussão, é com relação a um caso que teve muita repercussão, mostrando para a sociedade, inclusive, gerando um debate em relação a diversas questões, inclusive da aplicação do Código Penal Militar. A homossexualidade não é tipificada como crime. Não. E houve um caso que envolveu exatamente essa discussão, é o caso do sargento Laci, como vimos inclusive na reportagem. E, à época, se divulgava que ele teria sido vítima de perseguição. Na Justiça Militar, ele foi julgado exatamente pelo quê? Crime de deserção. Não houve nenhuma relação com isso? Não, nada a ver. Não é tipificado. O homossexualismo não é tipificado. A única coisa que é tipificada no Código Penal, no artigo 235 do Código Penal, é a libidinagem. Mas aí a libidinagem abrange todo o escopo, tanto para o homossexual como o heterossexual. Então, pode haver dentro da unidade militar esse tipo de crime. Então, ele respondeu exatamente pelo processo de deserção. Por exemplo, então, para deixarmos bem claro para o telespectador, por exemplo, em uma unidade militar, vamos criar um contexto, uma unidade militar isolada, por exemplo, nos confins da Amazônia, se porventura um militar, um soldado, entrasse, por exemplo, com uma mulher e lá praticasse atos libidinosos, é a mesma coisa? Isto é crime. Isto é crime.
Está previsto. Tipificado no Código Penal Militar. Tanto hétero como homo. Não há diferença. Ministro, nós estamos quase chegando ao final do nosso programa, então nós fizemos uma abordagem também até mesmo histórica com relação à justiça militar, a mais antiga do país, como vimos, muitas pessoas talvez não soubessem disso, e abordamos o fato de que nós tivemos uma evolução dessa justiça militar, inclusive em função da própria evolução da sociedade. Perspectivas para o futuro. Bom, esse assunto é bastante interessante, tendo em vista aquilo que eu falei do conhecimento. Hoje, o STM está abraçado em 3 causas importantes. A primeira, junto com a Fundação Getúlio Vargas, nós estamos desenvolvendo uma parceria de mapeamento e modelagem da gestão administrativa do tribunal. Isso porque, no futuro em breve, daqui a uns 2 anos, 2 anos e meio, o Superior Tribunal Militar, a Justiça Militar da União, está querendo, por todos os meios, desenvolver um planejamento estratégico voltado para a modernidade, ou seja, agilidade nos processos, transparência e eficácia. E só se consegue isso nós nos debruçarmos em cima de 2 ferramentas: o processo judiciário eletrônico e o processo documental e administrativo eletrônicos. São as 2 ferramentas que o tribunal ainda não tem. Então, nós hoje estamos, junto com a Fundação Getúlio Vargas e junto com o CASNAV, que pertence à Marinha e tem experiência nesse affair de sistemas, tentando, e vamos conseguir, mudar a maneira de trabalhar da Justiça Militar da União. Isso é fundamental para que ela preste toda a assistência ao jurisdicionado que a sociedade cobra. Então, na medida que esses 2 processos caminharem, esses 3 projetos caminharem, a Justiça Militar da União atingiu o seu ápice. Ou seja, abandonar o papel e trabalhar só eletronicamente com a telinha do computador. Ministro, haveria outras perguntas a fazer, mas o nosso tempo está esgotado, por isso queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui nos estúdios da TV Justiça para mostrar aos telespectadores um pouco da realidade, especificamente aqui da Justiça Militar, ficando o nosso programa de hoje por aqui, na nossa entrevista com o ministro almirante de esquadra, Álvaro Luiz Pinto. Na próxima semana, mais uma edição de Justiça em Foco, que você acompanha aqui na TV Justiça.